tudo bem? O vídeo de hoje é um assunto bem legal. Eu vou passar para vocês 10 erros muito comuns quando a gente começa a pedalar e que eu cometi na prática. O primeiro erro foi o seguinte: eu queria abaixar o meu tempo em um percurso todos os dias. Quando eu comecei a pedalar, eu morava em Araçatuba, eu tinha um percurso de 35 km, geralmente eu treinava à noite, olha só que loucura. Algumas vezes eu saía sozinha, outras vezes eu saía com um grupo, todo mundo com a lanterninha e tal. E eu queria abaixar o tempo todos os dias. Não interessa se eu estava com um grupo, se eu estava sozinha. No dia que eu não abaixava o meu tempo, eu voltava para casa arrasada. Olha só a loucura, eu não marcava o tempo que eu saía de casa até retornar. Passava numa rotatória, eu descia a marcha e acelerava. Batia, voltava, chegava na rotatória, eu zerava de novo esse cronômetro. E aí eu chegava em casa louca, tinha uma agendinha, eu ia comparar isso daí. Passado o tempo, eu me graduei em Educação Física e aí eu comecei a estudar sobre treinamento de ciclismo e eu passei a entender que isso não era possível. Querer abaixar o tempo todo dia. Eu comecei a entender que tinha dias que eu não abaixava o tempo porque eu estava cansada e outros fatores que influenciavam. Eu comecei a entender também que eu tinha que fazer um treinamento específico para melhorar minhas capacidades físicas, então melhorar o meu tempo, melhorar minha velocidade média. Esse erro foi o primeiro, logo de cara eu já comecei. O segundo erro era o seguinte, eu fiz até algumas anotações aqui, quando eu comecei a fazer os intervalados, falei, tá bom, já que eu tenho que fazer intervalado, eu vou fazer todos no limite. Então eu queria fazer tiro de 1 minuto no limite, 10 minutos no limite. Eu não sabia que eu tinha que periodizar, que eu tinha que organizar os meus treinos, né? Que eu tinha uma determinada capacidade para suportar um tempo, tipo na zona 5. Não, eu simplesmente queria andar no limite. Eu até brinco com algumas pessoas que eu conheço, que acho que é por isso que eu me tornei uma passista. Porque eu só queria acelerar, colocar a passadona e seguir. Tá? Esse foi o segundo erro. Descobri que eu não precisava treinar todos os dias, que eu não podia baixar o meu tempo todos os dias, e que eu tinha que fazer treino intervalado para melhorar minhas velocidades e meu tempo. Mas aí o erro foi que eu queria só fazer intervalado no meu máximo, e não é bem assim. Quando você pensa em intervalado, você tem que pensar em progressão. Intensidade moderada, média, baixa, por que não? E também no seu máximo, tá bom? Terceiro erro, que foi sprintar sem descer marcha. Tanto no mountain bike quanto speed, eu achava que era o seguinte: eu tinha que colocar uma marcha e ir com ela até passar a linha de chegada, se fosse um sprint final, e por aí, ou então que eu tinha que sentar para descer uma marcha novamente, para deixar uma marcha mais pesada novamente. No dia que eu entendi que eu não somente podia descer uma marcha, como eu tinha que descer marcha durante o meu sprint, a minha vida mudou. Tá? Então, se liguem nisso daí. Quando vocês forem sprintar, vocês têm que descer marcha. Conforme vai ganhando velocidade, vai deixando a marcha mais pesada, porque a velocidade vai continuar aumentando. Senão, vocês vão ficar patinando e não saem do lugar. Tá? Esse foi o terceiro erro. O quarto erro, que eu acho que muita gente também comete, eu tinha 25 anos e eu não usava protetor. Olha só, eu achava que eu ia ficar ali na cápsula da juventude o resto da vida. E eu confesso que hoje eu tenho alguns pés de galinha em consequência daquela época. Eu treinei mais ou menos 3 anos, tá, sem usar protetor solar, porque eu achava que era fútil e tal. Até que eu comecei a ganhar algumas manchas no rosto, eu passei no dermatologista e ele falou, olha, grande parte das suas manchas é em decorrência da prática da atividade física sem protetor. E hoje eu não saio mais com protetor e super recomendo que vocês usem. Aliás, protetor é igual muitas vezes, na verdade, o pneu da sua bicicleta. Você não precisa do pneu para treinar, para andar, você também precisa de um protetor. É questão de saúde, tá bom? O quarto erro, o quarto erro, eu acho. Já perdi as contas, pessoal. Foi não usar capacete. Até que uma vez eu estava treinando com a Vivi. Na verdade, quando a gente sofreu essa queda, um dia antes eu estava sem capacete. E no dia, aí eu saí para treinar. Falei, hoje eu vou sair de capacete. A gente estava fazendo sprint. A gancheira do câmbio traseiro da Vivi quebrou na minha frente e eu passei por cima dela. Na época a Vivi teve um problema na cervical, eu trinquei, aliás, eu quebrei a minha clavícula nessa queda, machuquei bastante meu joelho, porque o meu joelho bateu no cassete e foi bem impactante assim isso daí, porque, como eu falei, eu não treinava de capacete.
Aí, um dia antes dessa queda, eu ainda treinei sem capacete. E Deus me iluminou para que nesse dia eu treinasse de capacete. Aí eu vi a grande necessidade. E que, na verdade, a gente não precisa passar por um susto. Você não precisa passar por um susto para ver a necessidade de um capacete. Isso aí também é considerado para mim hoje como o pneu da bicicleta. Se eu preciso do pneu para andar, eu também preciso de um capacete para andar. É como se eu tivesse sem roupa. Se eu saio para pedalar sem pneu, sem capacete e até sem protetor. Sem luva, eu confesso que às vezes eu saio. Até hoje mesmo eu saí para treinar sem luva. Que também não se deve, porque a mão vai ficando muito envelhecida. Mas sem capacete não dá, galera. Isso aí é necessidade básica. E eu confesso que eu já cometi esse erro, tá? Outro erro que eu cometi muitas vezes foi o seguinte: sair para treinar sem dinheiro. Principalmente quando eu tava em grupo, galera. Putz, que vergonha. Eu fazia uma parada assim rapidinho para comprar uma coca ou comer alguma coisinha. E todo mundo lá com seu dinheirinho. Isso não aconteceu só uma vez, tá? Com seu dinheirinho e tal. E eu, vamos, Cris, você não quer comer nada? E eu, não, muito obrigada. Às vezes eu tava com fome. Eu, não, muito obrigada, eu tô sem fome. Não, quando eu faço treino duro, eu não tenho vontade de comer. Mentira, eu não tinha dinheiro, eu tinha esquecido de levar dinheiro. E aí eu ficava lá, só me segurando, né? Torcendo pra parar no posto, pra pegar uma aguinha que tenha no filtro, que eu não precise comprar. Então sempre leve uma reserva de dinheiro, até por necessidades urgentes que você venha a passar. Por que não? Um dia você tá sem ninguém pra te socorrer, furou pneu, você não tem câmera de ar reserva, você pode chamar um táxi, você pode pegar um ônibus e aí voltar pra sua casa sem nenhum tipo de transtorno. Dinheiro, junto com a câmera de ar, é essencial, pessoal. Beleza? Outro erro muito comum que eu cometia e que eu acho que muitos ciclistas quando tá iniciando comete é fazer uma curva com o pé baixo. Por exemplo, você vai virar para a direita. O seu pé do lado esquerdo, aliás, ele tem que estar para cima e para baixo tem que estar do lado direito. Se você deixar o seu pé para o lado que você está virando embaixo, a possibilidade do seu pedal bater no chão é muito grande e isso pode te causar uma queda muito feia, tá? Então lembre-se sempre, quando você for fazer uma curva, o lado que você for fazer a curva, a perna tem que estar para cima, o joelho tem que estar para cima porque o pé vai vir junto, certo? Tem uma dica aí, tem mais uma dica que esse aí eu aprendi num livro de ciclismo. Quando você for fazer uma curva em alta velocidade, procura jogar a sua cabeça aqui. Tem ciclista que ele faz a curva aqui e quer jogar o corpo. Não, deixa o corpo acompanhar e a sua cabeça também um pouquinho de lado, porque aqui tem a questão do labirinto e isso é o nosso equilíbrio corporal. Então, se você inclina um pouquinho a cabeça, você consegue manter um equilíbrio corporal melhor para fazer a curva, tá? Coloca na prática aí. Quem colocar na prática, comenta aqui nesse vídeo se deu certo e como que se sentiu fazendo uma curva. Sempre com o pé que você for fazer a curva, pro lado que você for fazer a curva, para cima, para você não correr nenhum risco de bater o pedal e sofrer uma queda. Se alguém já passou por isso, também comenta aqui com a gente, tá bom? Um outro erro, que também faz parte da questão do dinheiro, que eu cometi muito isso, eu acho que esse erro que eu vou passar aqui para vocês é que não levar comida pro treino. Eu cometi, acho que até quando eu pedalava com 5 anos de ciclismo. Eu não levava, se eu ia fazer treino de 1 hora, era água. Se eu ia fazer treino de 2 horas, era água. Se eu ia fazer treino de 4 horas, era água. E eu não comia nada. E eu chegava em casa cada vez mais esgotada. Eu comecei a baixar muito peso, comecei a perder muito peso. E perder peso sem qualidade, sabe? Eu tava perdendo muita força também e tal. Até que eu resolvi procurar ajuda de um nutricionista para me orientar, para me entender o que eu tava fazendo de errado. Né? Eu lia, sabe aquele negócio assim... casa de ferreiro, espeta de pau? Eu lia, eu estudava, eu via que eu tinha que estar me alimentando durante o treino, mas eu não conseguia acreditar que eu tinha que realmente comer durante o treino. Até que eu fui no nutricionista, a nutricionista me orientou, a perda de peso parou, eu fui começando a ganhar performance novamente, porque simplesmente eu não comia durante o treino e eu não tinha combustível. E galera, uma dica, não adianta vocês acharem que vocês vão fazer um super carregamento de carboidrato, que durante um treino ou uma prova longa vocês não precisam comer, porque precisa sim. Imagina só o carro de vocês, ele não tem o óleo e ele não tem a gasolina. Pois é, a gasolina você tem que colocar constantemente. O óleo tá ali ainda, estocadinho, e de vez em quando só que você precisa trocar. O nosso corpo, como diz o Segredos do Mountain Bike, precisa de gás, só que no Segredos do Mountain Bike, gasolina dele é oxigênio, né? Eu tô invertendo um pouquinho. Mas o nosso corpo
ele precisa de combustível o tempo inteiro. Então nós temos que comer o tempo inteiro. Ciclista não pode pensar em passar fome, entre aspas, porque a partir do momento que nós estamos passando fome, ou que você fica muito tempo sem comer, o seu corpo começa a tirar energia da musculatura, e isso é uma catástrofe pra gente, tá bom? Esses são os 10 erros que eu cometi aqui no Alta Performance Ciclismo para você. Se liga só, o próximo vídeo vai ser com 10 acertos que eu tive logo no início, quando eu comecei a pedalar, e eu vou passar para que vocês também, contar essa experiência para vocês vocês também possam entrar de vez no ciclismo e já acertando. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau!